Bom dia a todos, irmãos. Que Jesus nos envolve nesta manhã e dedicamos essa reflexão desta manhã carinhosamente para o abrigo de Dianópolis e todos os abrigos a cada uma daquelas pessoas que estejam lá, que possam receber essa energia pura que vem de Deus nos seus ensinamentos. Obrigada, meu Deus, por esse momento que me oferece de ser útil. E o que eu possa, com a tua luz, ser nesse momento clara com seus ensinamentos, para que todos possam sair daqui melhor do que nós chegamos. E com a ajuda de todos, vamos juntos nesta reflexão linda desta manhã que Jesus traz para cada um de nós, que tanto precisamos, Pai, desse estudo desta manhã, porque ele fala de Jesus. Então, quem somos nós falar desse mestre que veio aqui trazer todos os seus ensinamentos para o crescimento e chegar até o Pai? Então, vamos nesse capítulo do livro Pontos e Contos, do nosso querido irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 25. Então, iniciando o texto. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vististe a purpura imperial? Como não nascestes ao lado do Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias hambrear com os patrícios ilustres, movimentar-te ia entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegastes como Moisés, valendo-se prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar de sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os fariseus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhes cabiam no mundo. Mas tu, que te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes, não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o
mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverá novos livros da sabedoria? Improvisarás discurso que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representará os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Neste instante, aproximou Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu, nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Este texto é muito profundo, porque ao falarmos de Jesus, um ser tão puro, né? O Mestre, então, para nós é uma grandeza tão grande que só com a ajuda de nossos irmãos espirituais, do nosso querido Humberto de Campos, que nos traz essa orientação para nós. Então, hoje, o primeiro dia após o recesso, né, vamos falar do tema Simeão, o menino. Então, nós perguntamos para nós, através desta leitura, quem é mesmo este menino? E Simeão? Então, Simeão, um personagem mencionado no Evangelho de Lucas, do Novo Testamento. E o menino? Quem era esse menino? O Jesus. Jesus criança, quando bebê de colo e que pertence ao céu. Jesus, um espírito puro, escolhido por Deus. O que Jesus veio trazer para nós? Ele trouxe, aqui no texto nos fala, a segunda revelação. E trouxe ainda outra ideia, a ideia da verdade, né? Então, nos textos, ele mostra claramente para nós, enquanto nós, com as nossas imperfeições, questionamos o porquê de tanto, como fez Simeão, tantas perguntas, e Jesus, criança, ouvindo ali, mostrando o sorriso no seu rosto. Mesmo ele com pouca idade, pequenino, pequeno desenvolvido, bate a mãozinha direita no peito, várias vezes, do envelhecido Simeão, né? Que já inclinava para o sepulcro. Para a gente observarmos, o silêncio, ele não fala,
mas ele mostra a direção, como ele mostrou para Simeão após a morte. E Simeão viu, né, que Jesus não deixara sem resposta. No gesto silencioso de Jesus, que veio mostrar o interesse, que não ele no texto ele fala, no gesto silencioso, ele diz que não veio mostrar o interesse do céu nas organizações da terra, né? Ele veio do Pai para mostrar aos homens, no coração do homem, para representá-lo no coração do homem. Então, ele vem mostrar o amor no coração do homem para a nossa melhora. Então, e mostrar para nós que tudo inicia aqui na Terra. Eu assisti uma palestra de Arthur Valadares, de São Carlos, de São Paulo, então tem muito a ver com o texto. Ele mostra que o espírito Kandal, psicografia de Chico Xavier, nos diz, muito profundo isso aqui, Jesus, nascendo entre os homens, deixou claro, sem ruído, que o reino de Deus não surge, ele é construído. Maravilhoso, né? Então, isso quer dizer para nós que a obra ainda está em curso nos corações de todos os homens. O reino de Deus é construção que nos vamos construindo dia após dia, através dos nossos estudos, das nossas profissões, em nossos lares, com a vizinhança, né? O reino de Deus vem de lá e ele entrega para nós a sua realização, que começa com nós mesmos aqui na Terra. E por isso que encarnamos, voltamos à experiência material. E Jesus veio mostrar para nós neste texto de nosso irmão Humberto de Campos, testemunhar a verdade e apresentar a outra ideia com toda luta por nós, a nossa melhora. Ele traz a outra vida, que é a vida futura. Então, você vê, depois de tantos ensinamentos, lutar pela nossa melhora, ele ainda trouxe uma outra ideia, que é a vida futura, que é através dela que temos a vida eterna. Então, precisamos sempre lutar nesse sentido. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, ele traz orientações para nós de como é a vida futura, como chegar lá. Então, vou ler aqui os parágrafos no capítulo do Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, no parágrafo 2, fala da vida futura. Diz assim, por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aquele que não crê na vida futura
imaginamos que ele não fala senão a vida presente. Não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. No item 3 também diz: os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditava nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabia que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjo e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ter tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àquele que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Então, você vê o quanto Deus é um mestre, é um espírito puro, que ele chega à terra, nos ensina, dá oportunidade para nós e ainda pensa no futuro, que através de toda essa luta, de toda melhora de nós, ele ainda dá a nossa recompensa, que é a vida futura, que traz a vida eterna para nós, né? Então, esse texto é muito profundo, né? E é o que eu deixo aqui para vocês, de acordo com esses ensinamentos de Jesus Cristo, a minha contribuição, né? E que todos vocês possam dar também o seu testemunho, né? A sua contribuição, e que todos tenham um ótimo domingo, né? Um bom dia a todos. Que Deus assim, Jesus, esteja conosco sempre em nossos corações. Que Ele espera de cada um de nós o melhor. Dia a cada dia, Ele está nos esperando. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor.